Boa noite, pessoal. Paulo Musi aqui, direto do CT da Max, para dar notícias para vocês. Nosso querido Júlio Balestrin. Eu vou periodicamente contar para vocês como ele está, o que está acontecendo, o que está sendo feito, para vocês não se preocuparem, para vocês saberem que existe muito cuidado por trás, independente do que é a sua condição, independente do que é a sua situação. As equipes médicas, elas trabalham incansavelmente para que, no caso de você ter saúde, que você a mantenha. No caso de você estar doente, que você a recupere. Mas, confiando então em toda a equipe que está cuidando do Júlio, que eu faço parte, né? Então a gente tem o chefe de ortopedia, Zé Carlos Garcia, tem eu de assistente dele, que coordenamos todo esse processo do final do ano para cá, que foi o trabalho que foi desenvolvido para ele conseguir voltar a fletir e estender o cotovelo. Isso eu já contei para vocês na aula. Ele tinha um bloqueio, ele não conseguia nem fletir nem estender, ele não conseguia pôr a mão na boca e ele não conseguia pôr a mão na cabeça. E coisas que o Júlio, vocês nunca viram ele reclamando, viu? Ele sempre trabalhou, treinou, nunca se queixou. Essa é uma das grandes características do campeão, é uma das razões pelas quais a gente o admira tanto, mas para dar condições de competição, a gente interveio numa cirurgia ousada, que era desfazer o que era uma formação óssea anômala há mais de 10 anos. Tá? Falando nisso, doutor, queria parabenizar você, porque que aula, viu? A galera adorou, elogiou muito nos comentários, você explicou exatamente o que está acontecendo lá, bonitinho. Que bom, Juan, que bom que você também gostou, você me falou na hora, né? Legal ter esse feedback seu. Galera, se vocês quiserem mais vídeos de aulinhas em tópicos assim, coloquem nos comentários. Por quê? Porque a gente costuma ler os comentários para orientar o conteúdo. Então fala, eu tenho dor no ombro, eu quero saber o que é uma síndrome do impacto, por exemplo. Você já escutou falar, síndrome do impacto, o que será que tem um martelo batendo no ombro? Né? O que quer dizer isso? A gente monta para vocês e eu venho aqui, refaço para vocês entenderem bem o que são os cuidados que vocês têm que ter com as dores que vocês sentem, tá? Mas obrigado, Juan, muito bom ter esse feedback. Agora vamos esperar da galera para saber o que eles querem ver e se eles querem ver esse tipo de conteúdo que é mais técnico, né? De Júlio Balestrin, equipe grande cuidando, doutora Sumiri na parte de infectologia, né? Então ele está sendo acompanhado por bastante gente e ele não está desatendido, tá? A gente tem se revezado dia e noite lá. Ontem eu fiquei com o Júlio tardão, e eu fui embora para ele poder dormir, né? Que é uma coisa muito difícil quando você está no UTI. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: tem o problema da doença e tem o problema de sentir-se doente. Minha opinião é que isso separa os médicos dos técnicos em medicina, tá? Porque a verdade é essa. Os médicos, eles dão atenção para o paciente como um todo. Eu sei que parece um discurso muito intangível, muito do bonitinho, mas eu quero chamar atenção para todos que serão profissionais, as pessoas que estão estudando medicina e que vão se formar em medicina, que o cuidado com o paciente é fundamental à medida que o que o paciente compra de você é a confiança, tá? É para isso que você é pago. E como que você tem, ou como que você merece a confiança de alguém? Estando do lado dessa pessoa quando ela mais precisa, não estando qualquer hora, né? Então, eu vejo que às vezes as pessoas elas se preocupam em estarem presentes digitalmente na vida dos pacientes, mas não se preocupam em estar presentes fisicamente quando elas têm um problema. E isso é muito importante. A gente tem se revezado para fazer companhia para o Júlio. Por quê? Porque o lado da doença, por mais que esteja sendo controlado e ele esteja melhorando dia a dia, é uma coisa. A outra coisa é como o Júlio se sente estando numa UTI. Pensa que o Júlio é um sujeito extremamente ativo fisicamente, com muitas tarefas intelectuais à medida que ele tem um consultório, tarefas físicas à medida que ele treina e treina pessoas. Ele treina a si próprio e treina pessoas. Ele tem uma série de compromissos e de repente ele para tudo isso e se vê numa UTI sem poder fazer absolutamente nada do que ele está acostumado. Vale lembrar que o Júlio está para lançar um curso junto com o Renato, né? Eu acho que vocês estão sabendo, e assim, aconteceu tudo nessa semana, né? Porque, claro, sempre que a gente vai fazer uma coisa importante, parece que alguma coisa acontece e tudo fica muito mais difícil. Então o Júlio é esse cara, é o cara que enfrentou durante anos uma deficiência física praticamente, né? A dificuldade de estender e fletir o cotovelo e rodar externamente o ombro, né? Sem reclamar para ninguém, e que
precisou de uma intervenção que foi de igual magnitude. Por quê? Porque imagina alguma coisa que tinha que ter sido operado 10 anos antes. Como foi uma cirurgia muito extensa, aliás, foram 2 cirurgias para conseguir fazer todo o trabalho, houve toda essa fragilização do sistema imunológico do Júlio. O que aconteceu? Ele teve uma reação a corpo estranho, que pode acontecer até com o ponto de sutura que a gente faz uma cirurgia. Por quê? O que determina uma reação a corpo estranho? Não é só o corpo estranho em si, tá? Muitas vezes a gente expulsa esse corpo estranho e acabou, nada mais. Como a gente solta um ponto. Quem já sofreu uma cirurgia sabe disso, né? Agora, numa situação de fragilidade imunológica, isso fez com que ele pegasse Covid. Então, lembrem-se, a gente está numa fase onde o Covid ele se tornou menos grave, mas muito mais contagioso, né? E isso fez com que ele tivesse uma fragilidade imunológica que o fez contrair o Covid. Bom, uma vez que você tem uma fragilidade imunológica, tudo desaba. E aí o que aconteceu? Uma ferida operatória que estava perfeitamente cuidada, ela infectou e aí a gente teve que lavar. Lavamos, o Covid piorou, a gente não sabia que ele estava com Covid, ele estava no período de incubação ainda, tá? Quando abriu o caso do Covid, porque o Covid ele fica incubado entre 7 a 14 dias, e quando abriu esse quadro, aí ele teve um mal súbito. E a gente teve que levar ele às pressas para o pronto-socorro do Hospital 9 de Julho. E o risco do Covid é justamente esse. Não pensem que o Covid é uma doença que vai progredindo devagar. Não, a pessoa está bem e de repente ela afunda, que foi o que aconteceu com o Júlio. Claro, teve um fator precipitador importante. O Júlio ficou 2 dias sem comer ou beber água. Ou seja, quando a gente o viu, ele estava desnutrido e desidratado. A gente conseguiu reverter o quadro dele, ele teve uma síncope, né? A gente conseguiu reverter o quadro na hora, com soro glicosado e algumas medicações, só que aí depois UTI para cuidar disso. Na UTI que a gente descobriu, e isso a gente descobriu ontem de manhã, e foi um motivo de também corre-corre, porque ontem de manhã o Júlio com essa pressão toda, né, ele se sentiu mais mal-estar. Conseguimos fazer uma tomografia e a gente viu que ele tinha pelo menos 30% ou mais do pulmão acometido pela doença. Então o Juan vai colocar o vídeo para vocês aí. O que vocês estão vendo é uma tomografia em corte axial, ou seja, cortando o indivíduo assim, como se ele fosse uma salsicha, onde a gente está vendo do ápice para a base pulmonar. O que você está vendo aí nessa tomografia enquanto ela se movimenta, esse desenho movimentando, você está vendo o pulmão em cortes axiais, mas essas manchas brancas é o que a gente chama de degeneração em vidro fosco. Tem gente que tem o pulmão inteiro acometido por isso. O Júlio, o cálculo médico que a gente faz é que foi um pouquinho mais de 30%. Mas isso já melhorou, isso está melhorando. A gente está fazendo o possível para estar com o Júlio nesses momentos e para deixá-lo mais calmo e mais tranquilo. E é isso que é o meu motivo de pedir para vocês, né, mostrarem o carinho de vocês pela internet, né? Volta logo Julião, hashtag, né, porque ele tem acesso a isso e ele realmente sente esse carinho que vocês são capazes de mandar. Só para deixar claro, essa tomografia é do dia que ele retornou para o hospital, né? É do dia que ele retornou para o hospital. Com COVID. Exatamente. Quando ele teve a síncope, aí o quadro de Covid abriu. E por isso que eu fui tão enfático no outro vídeo. Pessoal, cuidem-se, por quê? Uma coisa é a gente ficar discutindo se funciona isso, se funciona aquilo. Outra coisa é vocês entenderem que a única coisa que a gente pode fazer para se defender e que a gente conhece é isso. Pensa que, sei lá, se a gente for voltar à medicina há 500 anos, né? Quando a pessoa tinha uma febre, o que as pessoas podiam fazer? Colocar um paninho cheio de água na testa das outras. Não existia ibuprofeno, não existia dipirona, não existia acetaminofeno. Tinha paninho de água gelada, tá? Hoje, o que a gente sabe do Covid? A gente sabe que é uma doença do sistema inflamatório e que tudo que é órgão que inflama, o Covid ataca, ou seja, todos os órgãos do corpo. Então, se você tem uma lesão, por exemplo, uma artrite, ela piora. Se você tem uma ferida cirúrgica, ela piora também. Tudo que inflama piora. É por isso que ela ataca cérebro, coração, ela ataca rim, ela ataca pulmão, ela ataca intestino. Lembra que diarreia pode ser um dos pródromos do Covid, né? Às vezes o caso do Covid ele abre com uma alteração do seu trato gastrointestinal, tá? E o que eu falo para vocês não é pondo medo em vocês, é chamando cada um de vocês à responsabilidade. Poxa, se você pode usar uma máscara para deixar a pessoa do seu lado mais segura, use essa máscara,
né? Existem dados que mostram que as máscaras elas têm alguma eficiência e alguma é melhor que nenhuma. Mesmo que a gente discuta sobre a natureza das vacinas, é mais seguro você estar vacinado do que você não estar vacinado. Tudo aquilo que a gente tem visto até agora faz-nos crer que se o Júlio não tivesse sido vacinado 2 vezes, o quadro ia ser muito pior. E, gente, falando sério, a gente passou isso aqui de perder o Julião, tá? Porque é o que eu falei pra vocês, Covid não se brinca, ele vira de uma hora para outra. E é essa hora que a gente tem a perda da pessoa. É quando você acha que tá tudo bem, e você abre a guarda e se desprepara. E a pessoa, às vezes, por causa de uma desidratação, ela desaba na tua frente. E se você não fizer nada, você corre um risco sério de perder essa pessoa. Por quê? Porque todo o sistema orgânico da pessoa ela entra em colapso, tá? Graças a Deus não foi o que aconteceu, a gente agiu rápido, Júlio internado, e a gente está cuidando dia a dia e cada dia está melhor. Então hoje a gente estima que já tenha melhorado a lesão pulmonar, começamos a entrar com os glicocorticoides para ele, então ele começou a usar corticoide, isso já vai dar uma melhora no quadro pulmonar, ele já sentiu uma melhora na respiração, ele já sentiu uma melhora no cansaço, agora só o que ele está precisando é do carinho de vocês, descanso, né? E para vocês que conhecem o Júlio, que tem o telefone dele, mais uma vez, por favor, espera ele sair, ele vai falar com vocês, tá? Mas ele realmente está muito ansioso, porque é um cara que fazia 1000 coisas, cognitivas, intelectuais e fisicamente. De repente você viu num quarto de UTI, sem poder andar, sem poder se mexer, podendo ir no banheiro para tomar banho e voltar. É isso que o Júlio está sendo possibilitado de fazer hoje, tá? Então tudo que a gente pode fazer para ele, para dar mais conforto para ele se melhorar rapidamente, a gente tem feito. Vocês podem fazer também e contem comigo para as notícias sobre o estado de saúde do Júlio, sobre o que aconteceu com ele, tá? A gente não pôde gravar o podcast hoje por razões 1000, né? Eu me atrasei, o Renato chegou de viagem, a gente está numa correria brutal, né? Acreditem, nossa vida parece bonita, mas não é fácil estar aqui com vocês, mas é muito bom, tá? Em paralelo a isso, só lembrar a vocês, exige muita diligência gravar para vocês com frequência, tá? Eu vi que algumas pessoas elas falaram, porque você não usa máscara na gravação. Sim, igual os repórteres dos telejornais que você assiste, igual as pessoas que você convive no seu trabalho em determinadas situações, igual as pessoas na sua casa, mas aqui eu sou obrigado a falar para vocês, tem um custo, o custo é, nós somos testados periodicamente. A gente só não fica falando isso para vocês porque é desnecessário fazer uma epopeia sobre algo que é um custo nosso, uma obrigação nossa. Então não contem comigo para fazer nada de coitadismo, para ficar fazendo hipocrisia, falando, olha, veja bem, tem que fazer isso. Aqui é uma conversa de adultos, entre vocês e eu. Tratarei-os como adultos. Por quê? O que eu enxergo é que adultos resolvem problemas, crianças reclamam deles. A gente se fala mais uma vez. Um beijo para vocês, fiquem bem, protejam-se. Se vocês não se vacinaram, considerem isso uma possibilidade. Usem máscara, usem álcool gel, estejam preparados, estejam protegidos. Eu desejo o melhor para cada um de vocês e minha total gratidão a todos de uma forma uniforme. Continue seguindo a gente volta logo. Beijo no coração.